Olá, como estão? Dando continuidade aos princípios gerais da abertura, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio de território. Se a gente fizer uma linha imaginária entre a quarta e a quinta horizontais, aqui assim, vou passar o cursor, nós teríamos o tabuleiro dividido em dois, 32 casas para cada lado. E que a gente pode chamar de território das brancas e território das pretas. Então, se a gente sabe que a luta não só para ganhar peças, mas como também para obter o controle das casas do tabuleiro, dominar casas situadas no território do inimigo será sempre uma boa estratégia. E quanto mais próximas estejam do rei adversário. Lasker, no seu livro, ele fez a seguinte observação: o tabuleiro de xadrez tem 64 casas. Entretanto, o jogador que obtiver controle de mais de 32 casas terá melhores ensejos de vitória. O que significa? Se eu dominar mais da metade do tabuleiro, claro que eu tenho mais possibilidades de ganhar o jogo, porque o meu adversário ficou com suas peças retraídas, ficou com menos peças, está dominando menos casas. Essa observação não é assim matematicamente rigorosa, mas nós temos que compreender a importância das diferentes casas do tabuleiro para você ter a colocação do rei, dos peões e também saber como atacar os pontos fracos do adversário. Lasker nos deu essa posição que estamos vendo aí como um guia para a gente avaliar uma posição. Quem tem melhor jogo, as brancas ou as pretas? Aparentemente a posição é quase idêntica. O que está diferindo as brancas das pretas é que as brancas estão com o peão em E4 e controla duas casas importantes do território inimigo, né? O F5 e o D5. Enquanto que o peão em D6 das pretas não está controlando nenhuma das casas das brancas. E a sua ação se limita à casa do seu próprio território, que é E4, E5 e C5. Então, nesta posição, neste momento de jogo, as brancas estão em melhor posição porque elas estão atacando duas casas do território inimigo. A vantagem de território ou vantagem de espaço permite livre comunicação entre a ala do rei e a ala da dama, colocação de uma torre na terceira horizontal, orientada no sentido de um ataque na ala do rei ou ao rei inimigo, e instalação de peças, especialmente de um cavalo, numa das casas D5 ou F5, em pleno território inimigo, onde terão ação agressiva. Uma peça colocada numa dessas casas provoca, cedo ou tarde, reação ao adversário que se vê compelido a eliminá-lo por meio do avanço de peões. Então, se eu colocar o meu cavalo, vou fazer um movimento aqui, ele está
no território inimigo e atacando casas inimigas, importunando o inimigo. Vamos ver outro exemplo. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, D6, D4, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, peão toma D4, cavalo toma D4, roque, bispo F1. As brancas nessa posição, graças ao seu peão em E4, têm maior domínio das casas adversárias, mais liberdade para suas peças e possibilidade de ataque ao rei inimigo olha o que ele pode fazer. Torre E3 e depois G3, atacando diretamente o peão em G7. As pretas, ao contrário, nada disso possuem. Sua posição está restringida ao seu território. Então, de tudo que a gente vem falando aqui, para a gente ter um bom posicionamento, para a gente ter o domínio do jogo, temos de lembrar que o controle das casas inimigas é importante. Quem controlar maior número está em melhor vantagem. A importância do peão central, que vai dar sustentação a alguma peça que vai ser colocada no território inimigo. E se a gente conseguir eliminar o peão central inimigo, a vantagem fica latente, fica fácil de ser conduzida depois. Por hoje é só. E até a próxima.